Vou compartilhar hoje. Hoje eu fiz uma apresentação diferente até do que eu costumo fazer, porque eu usei um pouco mais de trechos do texto da ideologia alemã, porque como eu já tinha feito já tinha trabalhado alguns de maneira mais pontual, alguns elementos do materialismo histórico, eu hoje trouxe mais elementos do texto para a gente trabalhar aqui, tá bom? Então é nosso segundo momento, né, para discutir um pouco das contribuições do Marx para a sociologia. Hoje a gente vai aprofundar um pouco algumas questões relacionadas ao método, né, como é que o Marx pensava a experiência social e a compreensão dessa experiência de uma maneira, de um ponto de vista científico, tá bom? Então, é um trabalho muito interessante, é um trabalho que merece a leitura de vocês. Acho que quem quer fazer sociologia, quem quer levar muito a sério esse curso de ciências sociais, precisa conhecer, sobretudo, a ideologia alemã. É um texto muito interessante. Essa edição que está lá disponível para vocês, só um minuto. Pronto, então essa edição que está lá é uma edição super interessante, está lá integral, né? Muito boa mesmo, Mariana. Essa edição da Boitempo vale muito a pena. Nós temos outras edições desse livro, dessa obra. As traduções, em outras traduções, elas eram ou do francês ou do inglês, e era muitas vezes uma tradução de uma parte do texto. Então, eu recomendo que vocês realmente façam uso dessa tradução da Boitempo. Foi um trabalho muito bonito, muito legal, esse que a Boitempo fez. Eu realmente recomendo, porque a qualidade é muito grande, é muito diferente de outras edições que nós temos à disposição para conhecer a ideologia alemã. Tá bom? Então, eu realmente recomendo que vocês leiam. Essa obra do Marx, ela tem uma característica muito interessante, porque o Marx está o tempo todo dialogando, né, com o pensamento hegeliano e com os seguidores de Hegel, né, sobretudo os hegelianos de esquerda, Feuerbach, né, sobretudo, Bruno Bauer e Max Stirner. Também tem vários referências ao próprio Hegel, tá bom? Recomendo que vocês aproveitem muito, né, no curso. Vocês têm filosofia só na teoria do conhecimento. No currículo novo, talvez vocês ainda possam fazer essa migração, a gente já colocou a introdução à filosofia no primeiro semestre. Isso para justamente vocês terem uma base, né, para ler, sobretudo, esses textos clássicos, que são muito pautados, apesar de, né, serem textos de cientistas, de pessoas que buscaram produzir já com base no método científico, ainda são textos muito influenciados pelas escolas filosóficas do tempo desses autores, e não é diferente com Marx. Então, tem ali uma forte influência, né, do pensamento hegeliano na sua concepção, da maneira como ele concebeu, né, seu aparato aí teórico-metodológico. E eu realmente recomendo que vocês busquem conhecer um pouquinho sobre dialética, sobre materialismo. Eu não tenho essa base, né? Então, também minha formação foi toda em ciências sociais, eu não tenho uma base para resgatar aqui de uma maneira tão qualificada quanto meus colegas filósofos, né? O pensamento do Hegel, o pensamento do Feuerbach. Não é minha intenção, eu vou trabalhar alguns elementos para que vocês possam acessar a obra e, de fato, entender o que é que essa obra representa para a sociologia e como é que ela trouxe determinados fundamentos que ainda são importantes para a pesquisa social hoje, tá bom? Então, fazendo aqui
essa contextualização para que vocês tenham um pouco do que a gente pode, né, de como eu vou trabalhar hoje, e vocês do que podem ter de acesso a essa obra a partir dessa aula e de outras coisas que vocês não terão acesso, porque é uma obra que tem uma repercussão enorme, né, tanto para a filosofia, como para a história, como para outros campos do conhecimento, como até para o campo político. Né? O pensamento do Marx ele transborda, né, para a esfera política, e você tem múltiplas interpretações. O que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje é realmente as contribuições dessa obra para o pensamento sociológico. Tá bom? Então, é realmente um fragmento. É realmente uma leitura, um ponto de vista possível, entre outros. Tá bom? A dialética, o pensamento dialético, ele é uma escola, né? Ele é um método que começa, né, já desde dos teóricos clássicos, os primeiros filósofos, né, que vão ver nessa questão do embate, do diálogo, uma maneira de produzir o conhecimento, né? A partir do contraponto, a partir da diferença, a partir da antítese, eu vou construindo, né, esse conhecimento que vai se transformando, certo? A partir justamente do enfrentamento dessas contradições, né? Então, isso é muito importante para a gente que faz pesquisa na sociedade, a partir do momento que a gente entende que esse mundo social, como o mundo observado pelo Marx, ele é constituído por contradições e divergências constituintes de um movimento histórico de transformação da realidade material e cultural, certo? Então, isso é um elemento importante, é o que, digamos assim, talvez seja o mais importante para a nossa hora entender dessa perspectiva, tentar observar que esses elementos, né, de contradição, eles podem ser observados em diferentes situações, contextos e escalas. E adiante eu vou falar um pouco, vocês vão entender como Marx utilizou essa concepção para pensar a sua perspectiva, né, de análise do mundo social. O primeiro elemento, então, para a gente entender isso, é entender que a história é constituída, é atravessada por essas contradições, por essas diferenças e por condições de produção, certo? De produção de quê? Da vida material. Essas condições, elas são herdadas, né, por uma geração de outra, e seu movimento é decorrente das diferenças e conflitos que, em linhas gerais, transformam as condições de produção e reprodução da vida material. Isso é super importante. Então, a gente viu lá, né, nos exemplos dos coelhinhos, né, que existem uma série de relações de dominação e sujeição, e a própria produção material vai se constituindo por diferenças justamente entre aqueles que controlam os meios de produção e, portanto, são aqueles também detentores do poder ideológico em uma determinada sociedade, e aqueles que são subalternizados, né, por meio desse processo. E aí, em diferentes momentos, essas condições materiais que são herdadas, elas também são transformadas. E ao serem transformadas, cria-se uma série de outras contradições que a gente vai entender justamente como afetam as relações sociais e, consequentemente, produzem transformações que afetam o próprio modo de produção de uma sociedade, que o revoluciona. E ao revolucionar, cria outras condições objetivas, outras condições materiais para que um novo conjunto de relações sociais possam surgir. Certo? E aí, a partir daqui, eu vou recuperando
alguns elementos textuais do Marx para que a gente possa ir compreendendo como essas coisas acontecem, tá bom? Para o Marx, o primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação das necessidades materiais, né? A produção da própria vida material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter, né, os homens, o texto sempre faz referência aos homens, tá? Os homens e mulheres vivos. É aquilo que eu falei, é muito mais difícil hoje, né, com a complexidade do sistema mundial de produção de mercadorias, que a gente ainda olhe para o mundo e diga assim, eu tenho aqui um compromisso, né, com a produção da vida material. O problema é que, seja agora ou há 1000 anos atrás, o problema ainda é o mesmo. Né? Nós ainda buscamos a satisfação de necessidades básicas, de necessidades materiais. Para o Marx, esse é o elemento fundamental. Certo? Ele independe das camadas que existem sobre ele. Acima dele, né? Sobre ele. Então, por mais que por mais que a gente viva em uma era digital, nós ainda nos alimentamos, né, de arroz, de carne, de pão, né? Precisamos do trigo, do arroz, dos cereais, das carnes, das aves, dos vegetais, enfim, né? Nós ainda estamos ali sujeitos às mesmas necessidades que as primeiras sociedades estavam. Os primeiros grupos humanos estavam. Então, nós ainda temos que lidar. As relações ainda passam por essa relação de produção da vida material. Obviamente que uma boa parte dessa produção já não envolve mais a presença, né, de homens e mulheres colhendo grãos de trigo, né, por exemplo, ou caçando. Né? Boa parte da maneira como a gente obtém mercadorias hoje já foi robotizado, já foi máquina, né? Ali há uma série de inventos, né, de tecnologias que substituem, né, a presença humana num determinado tipo de atividade. Não obstante, a produção da vida material ainda é um problema básico da nossa complexa sociedade. Então, obviamente, que a nossa organização política, os nossos afetos, a maneira como a gente se relaciona, a cultura, ela é bem diferente das primeiras sociedades. Não obstante, que o Marx está chamando nossa atenção é que os problemas materiais daquelas primeiras sociedades ainda são os problemas materiais da nossa sociedade. Embora a maneira como eles existam nesta sociedade seja algo diferente do que acontecia, da maneira como acontecia há muito tempo atrás. Produção da vida material ainda é um elemento crucial na determinação das relações sociais. É isso que o Marx busca chamar a nossa atenção. Ele é o único problema, ele é a única camada da vida social? Não, existem muitas camadas, certo? Mas o Marx está trazendo uma perspectiva em que isto é uma questão fundamental. Produção da vida material, ela é um elemento fundamental de um emaranhado de relações sociais
que não são possíveis sem que a gente, sem a satisfação, sem os meios, né, de satisfação das necessidades mais elementares, né, de um corpo humano. Então, isso é super importante, é um elemento importante da gente entender quando a gente começa a pensar o Marx. Um segundo ponto presente no texto é que a satisfação dessa primeira necessidade, né, dessas nossas primeiras necessidades, a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades. E essa produção de novas necessidades constitui aí esse primeiro ato histórico. Na medida em que a gente satisfaz as nossas necessidades, é aquela questão do coelhinho, né? Na medida em que a gente buscava o coelhinho, né? A gente buscou a pedra, a gente buscou rolar a pedra em algo e jogar a pedra com mais força, a gente buscou o cercado, aí depois a gente criou a fábrica para matar os coelhinhos tudo mais de maneira mais rápida, né? Onde eles se reproduziam engaiolados, né? Aí violando direitos dos animais, né? Tudo isso. A gente criou tecnologias que foram satisfazendo, e na medida que essas tecnologias foram gerando satisfação, nós vamos criando novas maneiras de satisfazer, e ao criar novas maneiras de satisfazer, nós vamos também criando outras necessidades. É um elemento, é super complexo, né? Então, é muito interessante hoje que você pode estar completamente, né, vivendo num mundo por aplicativos, então você não precisa mais cozinhar, você não precisa mais nem sair para comprar nada, né? Você pode viver, né, com o seu celular, você e o seu celular, uma relação íntima e pessoal, né? Você não precisa mais de nada nem de ninguém, você na sua casa, com o seu aplicativo, pedindo sopa, pizza, né? Sua comida vegana, sua comida, seu churrasco também. Então, tudo que você quiser, a maneira como você quiser, você pode se alimentar ali pelo app. Então, você está totalmente, né, livre da necessidade de produzir seu alimento ou até de cozinhar o seu alimento. O problema é que o app, ele é um meio. Ele é um meio adquirido para conduzir até você trabalho. Aquilo que você vê, sabe aquele negocinho que você vê, que chega em casa, que você vê comida, né? Seja onde você mora, não tem mais nem cozinha, nem precisa mais. Você pode morar num apartamento sem cozinha. Aí você, mas ainda assim, o que vai chegar até você é a mesma coisa que chegava no prato dos primeiros grupos humanos. Trabalho, né? Você não tá mais nem se relacionando, né? É muito provável que os primeiros grupos humanos tenham tido relações íntimas com quem produzia comida e transformava a comida em alimento, né? Ou o contrário, né? O alimento em comida, enfim. As relações eram íntimas, né? Com quem pescava, com quem caçava, com quem extraía da natureza os meios para se fazer a comida. Hoje você não precisa mais ver essas pessoas. Você pode ignorar a existência do materialismo histórico ético. Embora as relações tenham se transformado ao ponto de você não precisar mais ter relação com as pessoas que caçam, colhem, produzem os seus alimentos, ainda você está lidando, você ainda tem uma relação
Travou só para mim ou para todo mundo? Travou para mim também, amigo. Travou para mim também. Eu pensei que tinha travado somente para mim. Eu parei onde, pessoal? Qual foi a última coisa que eu disse? Vocês estão me ouvindo agora? Qual foi a última coisa que eu disse? Eu acho que era que podia ignorar a existência das pessoas. Pronto, perfeito, Neila. Então, por mais que vocês possam ignorar a existência, né, das pessoas por meio dos apps, você ainda está se relacionando com o trabalho delas. Ainda é o trabalho delas que está produzindo a sua alimentação. É o trabalho delas que está satisfazendo as suas necessidades. No entanto, os meios como essas pessoas produzem isso se transformaram. Uma série de relações se alteraram no transcurso do tempo histórico. Porque a satisfação lá daquela primeira necessidade de comer coelho, né, sofreu a ação do quê? Da maneira como a gente ia transformando a natureza. Por isso, um movimento que é um movimento que Dialético. 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 O nosso primeiro problema, o primeiro problema dos primeiros grupos humanos era satisfazer a necessidade de comer. Era pegar o coelho. Mas aí pegaram a pedra, controlaram as pedras, colocaram uma corda na pedra, criaram um cercado, criaram técnicas de reprodução dos coelhos em cativeiro, dentro de uma gaiola, mudaram os genes dos coelhos. E ao fazerem isso, você vai alterando as relações. Cada geração foi recebendo essas novas tecnologias, que são novas maneiras de saber, novas maneiras de fazer, novas relações de poder no interior de cada sociedade que precisa satisfazer as condições materiais de produção da sua própria existência. Então, hoje nós temos uma série de novas tecnologias que que o processo de produção parece bem longe, tão distante, né? Você só vai saber como se sente um animal quando você assiste Ocha lá no seu Netflix. Aí você fica chocado, meu Deus, os animais. Aí você fica chocado, né? Porque você viu lá no filme como é que acontece, né? O processo de criação e morte de animais em massa para você se alimentar. Certo?
Mas isso acontece como? Lá no mundo tão, tão distante, né? A única coisa que você tem na mão é essa arma aqui, mas não, você nem acha que é uma arma, né? Você está só fazendo o quê? Pedindo seu lanche, seu hambúrguer de 180 gramas, com queijo cheddar e bacon. Porque você não consegue se alimentar só de uma espécie ao mesmo tempo. Você precisa se alimentar de duas espécies ao mesmo tempo. Você precisa do boi e do porco no mesmo sanduíche, né? Então você tá nem sei lá, sabe como é que, da onde é que veio esse porco, da onde é que veio esse boi, a procedência, se foi transgênico, você sabe nem se foi feito de laboratório, você sabe nem se é uma carne de soja, hoje a soja é praticamente uma carne, e você nem sabe, né? Você só pediu no app. E aí a comida chegou, mas esta comida que parece uma mágica, produzida pelo mercado, ensacada, embalada, transportada até você, ela é trabalho. Ela é trabalho. Ela continua sendo o resultado de trabalho humano, de produção. Certo? Só que isso se faz de uma maneira diferente. Mas para o Marx, para o materialismo histórico dialético, a relação ainda é a mesma. Sim, né? O elemento crucial, o elemento fundante da relação ainda é o trabalho. Ainda é o trabalho. É trabalho que está assim, chegando até você por meio de outros trabalhos, de outros inventos, de outros saberes, de outras criações, de outros trabalhos que transformaram a relação entre aqueles que produzem e aqueles que consomem. Então, eu tenho uma rede muito mais extensa, né? Possivelmente, os primeiros grupos humanos, qual era a relação íntima? A família. Marx vai falar aqui dela. Então, tinha alguém que caçava e alguém que cozinhava. Mas no nosso mundo, não. Você não precisa mais cozinhar. Você já pode fazer o quê? Você vive de quê? Você vive de influenciar pessoas. Como é que você influencia essas pessoas? Fazendo dancinhas. E colocando em um outro aplicativo. E aí milhões de pessoas que você nem conhece seguem você e lhe pagam dinheiro. Chega na sua casa um dinheiro porque você faz isso. Que é fundamental para a vida das pessoas, porque as pessoas estão lá, deprimidas, chorando, aí de repente vê você fazendo a docinha, pronto. O dia delas está feliz, está alegre. É uma necessidade, é uma necessidade, é uma necessidade. Afeto, né? Esses elementos, o Marx e o Engels, eles tinham consciência do problema, da questão da subjetividade. Mas naquele momento era uma outra questão. Certo? Era uma outra questão. Cada tempo teve também suas práticas cissenses, notsenses. Né? Nosso tempo tem as nossas. E você está lá, né, interagindo com a necessidade de satisfação lúdica das pessoas, por meio do aplicativo no qual você faz danças, salva a vida das pessoas. Suas danças estão salvando, né? Eu passo horas, assim, vendo pessoas dançando, né? Vocês viram aquela menina que dançava do mesmo jeito, né? Pena que era a música que foi feita pelo aquele rapaz que ele acha que, né, que podia bater na mulher dele, né? Como vários homens acreditam, né, que você pode espancar com tranquilidade, né? Você vê lá mais uma justificativa, mais um discurso, né, em que essa prática ela é justificada. Mas isso também tem uma relação com o materialismo histórico, viu? Vocês leram o texto, tenho certeza. Eu olho para vocês e vejo, só vejo pessoas aqui, estou vendo 3 pessoas aqui, vejo Cleiton, Carlos, Eduardo e Alara, olho para a cara deles e já vejo
que talvez eles três não tenham lido, mas todos os outros que eu não estou vendo, com certeza leram. Então, Eu tentei, professor, eu tentei. Já é uma tentativa excelente, fantástico, Lara, muito parabéns, viu? Eu gosto muito. Ler é uma tarefa difícil, Eu estou vendo com minha filha aqui que foi tão linda a professora dizendo. Eu encontrei a professora dela semana passada, aí dizendo assim, não, ler é algo muito difícil, muito complexo. É verdade, professor. Meus alunos das ciências sociais, tudo já tem 16, 17 anos, eles continuam com a mesma dificuldade da Ana. É difícil mesmo, eu entendo vocês. Vocês tentam, né? Aquele horror de palavra do texto ali é muito complicado. Se Marx tivesse deixado nos TikToks, né? Umas coisas assim, né? O materialismo histórico não pode se apaixonar, o materialismo histórico não pode, né? Aí você já estava ali entendendo uma série, olha aí, Gleiciane, exatamente. O pessoal é terrível. E ainda estão insistindo, ainda tem gente que insiste nisso, viu, Gleiciane? Quer escrever dissertação, tese, monografia, em vez de fazer as suas séries. Porque se estivesse fazendo séries sobre materialismo histórico e dialético, todo mundo já tinha entendido que era isso. Né? E aí o Marx vai nos falar, ainda utilizando esse método retrógrado do texto escrito, ele vai nos dizer que a terceira condição, que já de início, né, intervém no desenvolvimento histórico, é que os homens, leiam homens e mulheres, tá? Mas o texto sempre vai trazer os homens como uma categoria universal, é que os homens que renovam diariamente sua própria vida começam a criar outros homens, a procriar a relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, a família, que é uma estrutura, né? Que em algum momento do processo de produção da vida material surgiu. Em algum momento surge a família. E aí é muito interessante, né? Porque em vários mitos religiosos vai se surgir a família, né? E aí, a partir da família, a sociedade. Né? Para o Marx, não. O que existem são relações de produção material, e essas produções de relação material vão determinar as outras demais relações, inclusive a família. Então, professor, quer dizer que o Marx está dizendo que a família é decorrente das relações materiais de produção. É isso. Embora eu não consiga fazer isso, não. A família é a relação. A família é uma relação. Eu não sei. Eu não teria. Eu não vou ter como ganhar milhões de seguidores no Instagram. Seria bom. Aí você, né? Tivesse milhões de seguidores. Vocês não seguem, aí a gente não ganha dinheiro com o Instagram. Vai ficar gravado, viu? Tá certo. Não, o objetivo vai, né? Que no YouTube aí estoura, já pensou mais? A aula do professor Luiz Fábio sobre materialismo histórico de 1 bilhão de visualizações. É o próximo Gangnam Style essa aula. Eu apoio, viu? Se eu fazer TikTok com as dancinhas de Marx, eu acho que vai bombar, vai dar tudo. Ana Clara, vou carregar essa sugestão no coração. Pela vida inteira. Talvez não, né? Mesmo não se concretizando, a sugestão está registrada. Revolução. Vamos dominar as redes sociais. Então, com a divisão do trabalho, na qual todas essas contradições estão dadas e que, por sua vez, se baseia na divisão natural do trabalho na família e na separação da sociedade em diversas famílias opostas umas às outras, estão dadas ao mesmo tempo a distribuição e, mais precisamente, a distribuição desigual, tanto quantitativa quanto qualitativamente, do trabalho e de seus produtos. Portanto, está dada a propriedade, que já tem seu embrião, sua primeira forma na família, onde a mulher e os filhos são escravos do homem. Aí você lê isso, aí começa a chorar, quer se levantar da aula e bater no seu pai. Dizer que não aceita mais essa posição
de escravidão. Ou então, você, pelo contrário, você, uma hora dessa, né, eu não estou vendo você, mas você está chorando, dizendo que não sabia que seu pai fazia isso com você e sua mãe, tá? Ou então você está revoltado com o Max, dizendo assim, não, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Max, não está falando do amor que você sente, não está falando da relação cultural, certo? Não está falando da religiosidade que envolve a família. Não está tratando da sacralidade que envolve a família. Max está tratando de um problema objetivo e simples. Em algum momento vão surgindo diferenças. Essas diferenças vão produzindo posições de poder e dominação. E uma das mais simples conhecidas na sociedade é justamente a do homem em relação à sua esposa, né? A esposa, a mulher e aos filhos. Quantas mães de vocês... Aí você vai dizer assim, isso não existe. É coisa de comunista, marxista, socialista, cubano da China. Isso não existe. Vamos lá, vamos, se não existe, né? Tem problema, o que eu vou perguntar para vocês aqui é super simples, né? Quantos de vocês, tem alguém aqui que reside numa família em que depois do trabalho, a mãe chega em casa, senta no sofá para assistir TV e a comida chega no prato dela, toda temperada, toda deliciosa, aí vem a comida, aí ela puxa assim um banquinho, aí bota um copinho de Coca-Cola com gelo, recebe, tá ali o macho botando um copo com gelo, bonitinho ali para a mulher desfrutar essa posição dominante que ela ocupa dentro do interior da família. Alguém vive numa casa assim? Parece que não, né? Mas não seria tão incomum, não é tão incomum, se a gente pensar o exemplo de forma contrária, né? Quantos vivem numa casa em que o pai, né, chega, né, e aí ele é servido. Se você recorrer à maior parte dos textos religiosos, também vai falar que a mulher ela ocupa uma posição submissa à do homem. Né? O próprio cristianismo, né, tem esse tipo de orientação, na qual o homem tem uma posição de líder, né, e na qual a mulher ocupa uma posição de sujeição. Isto não quer dizer, gente, que você vai deixar de amar seu pai, nada disso. O que o Marx quer dizer é o seguinte: existem relações de poder na sociedade. Existem posições de poder na sociedade. Ocupam essas posições homens, pais, mas também ocupam essas posições patrões. Ocupa essa posição colonizadores. Ocupa essas posições reis. Ocupam essas posições presidentes. Estas posições de poder, elas não se constituem só pela cultura, elas também se constituem a partir da base material de uma sociedade. Em geral, é muito provável que a primeira dominação da propriedade e dos meios de produção tenha sido masculina. Então, pela força, homens se apropriaram dos meios de produção material. E pela posse dos meios de produção material, eles sujeitaram suas mulheres e filhos. Certo? Isso tem uma repercussão cultural. A formação, por exemplo, das sociedades patriarcais, que até hoje repercute no mundo inteiro. Certo? Nós não temos mais nenhuma necessidade
de utilização da força para a produção da vida material. Mas nós herdamos maneiras de produzir e, portanto, os costumes de uma outra sociedade anterior a nós. Por mais que a sociedade vá se transformando, o tempo todo a geração seguinte lida com os problemas da geração anterior. Então, há uma persistência da dominação masculina nas nossas sociedades. Uma dominação que não aconteceu só pela cultura, mas ela aconteceu pelo próprio controle de meios de produção que iniciaram nas primeiras formações humanas. Isso, alguma dúvida? Vocês querem colocar alguma questão? Alguém quer fazer algum protesto? Bruno colocou, ter família é privilégio, né? Né? Muitas das configurações mudaram, né? Existem sociedades que mudaram totalmente a configuração da família. A família ainda é, na nossa sociedade, um elemento muito importante, né? De constituição das nossas relações sociais. Então, e ela tem, né, esse papel ainda de organização de muita nossa vida social. Tá? Mas é uma relação que, do ponto de vista do materialismo histórico dialético, ela é uma expressão cultural de uma forma de produzir a vida material, na qual os homens ocupavam, de fato, uma posição de dominação. E essa posição de dominação produz e gera a sujeição no interior da própria família. Então, é muito comum. Como é que a gente pode observar isso? Ora, observando a própria relação social, que não tem absolutamente nada de horizontal nas famílias, né? Os mesmos privilégios de que gozam um pai, não goza a mãe, né? Não goza a mãe. E muito pelo contrário, né? A mãe vai ser sujeitada a uma série de cobranças e demandas a que o pai não será. Né? Então, é muito... Quando a gente está discutindo tripla jornada, né? Você trabalha, estuda e cuida da casa, nós estamos discutindo... Nós, quando fazemos essa discussão e observamos os números, né? Os indicadores sociais, a gente vai observar que são as mulheres que vivenciam essa experiência. Enquanto, né, os homens, eles se ausentam, né? O homem ele pode se ausentar, ele tem essa posição, ela, inclusive, socialmente, ela repercute socialmente como? Quando eu posso, tranquilamente, me separar, né, das mães dos meus filhos e posso não cuidar deles, né? Então, muitos pais vão ter convivências muito esporádicas com os filhos, enquanto as mães terão que viver, né, com eles, cuidando deles, porque elas são submetidas a esta demanda, né, porque é delas, elas precisam fazer isso. Então, são diversas formas pela qual esse poder, ele ainda é um poder presente na nossa sociedade, mas ele não é um poder que acontece por acaso. Ele acontece por conta da repercussão da maneira como nós produzimos a nossa vida material, e não por culpa da Eva. Tá? Marx, então, propõe uma outra perspectiva para que a gente pense essas relações de poder. Tá bom? Professor, Pode tem dizer. um vídeo, né, de uma cristã que ela diz que, na verdade, não existe machismo na sociedade e que as mulheres são privilegiadas, entendeu? Ela
ver que as mulheres são privilegiadas e machismo não existe. Não, se a gente fosse privilegiado, né? Então esse aqui é o privilégio que a gente vive. Imagina se a gente não tivesse, né? Porque vamos dizer, né, ela vai trabalhar uma ignorância, né, que é a ideia de cavalheirismo, né? Que o homem é cavaleiro e tal. Então, e é uma ignorância, gente, que tem sido cultivada na nossa sociedade. É uma ignorância perigosa. Por que ela é perigosa? Nós estamos vivendo uma situação que ela é tão absurda, né? Vocês todos devem ter visto. Já falei, né? Já falei de maneira... Enfim, todos vocês viram o ato de violência, né, do DJ Ives, né, com a esposa. Né? Então, a esposa com a criança, inclusive, com a mãe, e ali sendo espancada, esmurrada, uma coisa absurda. Bem, neste momento, quando essa violência aconteceu, o DJ Ives tinha cerca de 700 mil seguidores no Instagram. Ele já está alcançando, eu estou monitorando, ele já está alcançando 1 milhão, certo? Já está em 968 mil. Então, ele já caminha para alcançar 1 milhão de seguidores. Certo? Muita gente está recuperando o caso fazendo uma analogia com o que aconteceu nas redes sociais com a Carol Conká, em função da violência psicológica que ela, né, promoveu. De fato, era uma situação bastante absurda, mas era, né, era uma relação de uma mulher com um homem adulto, que, na minha opinião, foi bastante infantilizado durante toda a situação, né? O Lucas, né, um homem negro, mas que, naquele momento, né, vai ter uma série de situações, e a Carol, uma mulher negra, que, assim, ela foi acusada de violência psicológica, né, que ela praticou ali numa situação realmente de muita violência psicológica, mas ela foi muito rejeitada, né? Ela foi rapidamente censurada e rapidamente boicotada nas redes sociais em função das ações dela. Agora nós temos uma situação de um homem branco que agride sua mulher e que, pelo contrário, ele ganha adesão nas redes sociais. Né? Ele tem uma resposta, né? Está sendo demitido, está tendo uma certa repulsa, né, na imprensa, tem uma repercussão, mas nas redes sociais ele vai ganhando apoio. Mas porque ela batia nele também. Porque ele sofria muito, porque ele não sei o quê. A situação no Brasil ela é tão grave que, não lembro agora qual foi o ano, em Campinas aconteceu uma chacina em que o cara pegou uma arma e matou a mulher mais 11 pessoas da família dela. Entre as pessoas estava o filho dele, uma criança de 1 ano, que ele teve a coragem de dar um tiro no meio da cara, a queima-roupa. O covarde, obviamente, como vários outros, se matou. Este sujeito, ele deixou uma carta xingando o feminismo. Esta carta foi amplamente difundida pela rede bolsonarista, que dizia assim, temos que reprovar o ato, mas ele diz muita coisa aí que tem razão. Foram vários, não foi 1, não foi 2, não foram 3. Foram vários comentários neste sentido. Vários comentários nesse sentido. Milhares de comentários nesse sentido. Né? Uma mulher jamais teria essa oportunidade, né, de criticar. Se ela deixasse uma carta criticando o machismo, ela provavelmente
seria agredida, seria moralmente ofendida, teria reagido, né? Um dos crimes que eu pesquisei na minha tese foi o da Daniela Pérez, que levou 18 golpes de faca, né? Do Guilherme de Pádua, né? E aí, no caso, tinha o envolvimento também da mulher do Guilherme de Pádua. Mas, sobretudo, ele foi o responsável pelo crime. E muita gente, neste caso, criticava a Daniela porque, supostamente, ela teria um caso com ele e, provavelmente, isso teria levado ela à morte. Então, é uma situação absurda, absurdamente desigual. E que tem, na perspectiva marxiana, uma base material para a explicação. Por mais que essa base seja herdada, de que ela não existe mais hoje essas condições. Mas a gente vai ver que a classe que domina os meios de produção da vida material, ela também domina ideologicamente. Ela é também a classe dominante ideologicamente. E a classe dominante, ela ainda hoje é predominantemente masculina. A presença de poucas mulheres nas posições dominantes não vai mudar uma estrutura social predominantemente masculina. Né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende a entender quando a gente estuda o Marx. Tá? É muito importante destacar que, na perspectiva do Marx, ele não é discutido os problemas da subjetividade nas relações, tá? Você vai dizer assim, existem relações de afeto no interior da família, no processo de dominação masculina, em todos os outros processos de sujeição? Sim, existem relações de afeto. Isto não altera a relação de poder. Isto não altera a relação de dominação. Isso não altera as posições. Porque essas são realidades concretas. O fato de você amar seu pai não altera o fato de seu pai ocupar uma posição de poder, uma posição de dominação no interior da família. Certo? Muita gente, quando vai falar da escravidão, né, se fundamenta na ideia do Gilberto Freire, né, de que no Brasil esta escravidão aconteceu de uma maneira suave, né, que ela aconteceu diferente dos Estados Unidos. Aqui as pessoas foram se misturando gostosamente. E aí se apegam a essa ideia de que aconteceram afetos, para dizer que aqui o processo de imunização teve um impacto, né? Teria feito desaparecer, inclusive, todas as contradições, traumas e decadências oriundas de um processo de escravização. Quando isso não é verdade. Quando a escravidão, ela é escravidão, ela tem condições ali de sujeição, de desumanização e violência extrema e absoluta à pessoa. Porque ela retira dessa pessoa totalmente sua dignidade. Ela lhe coloca numa condição de sujeição na qual o humano desaparece e, portanto, você é um corpo completamente aberto à violência, à morte, ao adoecimento, à tortura. Não há dignidade aí. Então, não há escravidão suave. São formas de dominação e sujeição de pessoas por pessoas. E elas precisam ser compreendidas. O que o Marx está nos propondo é que elas precisam ser compreendidas naquilo que elas são. E não nas amenizações que a cultura ou nos digamos assim, na suavização que a cultura ou as interpretações subjetivas podem ter de um determinado evento, de um determinado fenômeno. Tá? Então, Marx não está discutindo quando ele diz que, quando ele coloca a família como uma relação social de poder masculina, ele não está discutindo a questão da subjetividade, não está negando que exista um afeto, não está negando nada disso. Mas ele evidencia que ali existe uma relação de poder.
que ali existe uma relação de dominação, de sujeição, que constitui a história das relações sociais em seu processo de desenvolvimento dos modos de produção da vida material. Então, ele evidencia claramente isso. Certo? É um processo, todo processo de dominação é um processo violento? É. Se você acha que não é, tente resistir a ele. Sim, eu posso não apanhar, desde que eu seja um bom filho, desde que eu seja um bom escravo. Eu tenho o direito de não ser, como homens brancos podem não ser bons com suas famílias e ainda assim gozar de prestígio com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Entendem a diferença? Obviamente que quem ocupa essa posição de dominação jamais vai querer discutir essas coisas, né? É óbvio e evidente quem ocupa as posições de poder, né? Se você olhar para quem ocupa as posições na cadeira presidencial, nos ministérios, nos governos e nas prefeituras, são predominantemente homens. Mas quem morre de violência doméstica são predominantemente mulheres. É óbvio que esses homens que controlam as instituições e as posições de poder não querem discutir gênero na escola. Acabamos de ter agora um projeto de lei que retirou as palavras gênero da escola, porque não pode. Pensar, de fato, é perigoso. Refletir criticamente sobre a realidade é perigoso, como demonstra o trabalho do Marx. Por isso que ele precisa ser, né, expurgado de uma sociedade que precisa ser obediente, que precisa obedecer. E aí, quando esta sociedade encontra elementos críticos que problematizam as relações de poder, obviamente que essas pessoas que fazem esse movimento de resistência vão sofrer a violência da dominação. Porque ela só é boa enquanto ela encontra obediência. Quando não, esta dominação costuma não ser tão agradável. Vejam o caso, a situação da Hannah quando ela tenta se danar. Ela é minha filha amada, enquanto ela tá ali, ó, obediente, tá em silêncio, entendeu? Ela queria fazer zoada. Ela queria ouvir a televisão lá em cima, lá no alto. Eu fui lá e fiz o quê? Civilizei ela. Disse, não pode. É uma relação de poder e é uma relação violenta? É. A ação pedagógica, ela é violenta. Certo? Essa estética, essa nossa estética, tudo isso é resultado de um processo de educação, de violação, que nos vestiu, que nos moldou, criou uma moldura, criou um tipo de comportamento que está relacionado a uma série de expectativas que são esperadas. E quando a gente tenta resistir a tudo isso, nós sentimos essas forças, tá? Tá doendo. Muito bem. Aí, seguindo no nosso texto, Marx diz o seguinte: a consciência é naturalmente, antes de tudo, a mera consciência do meio sensível mais imediato e consciência do vínculo limitado com outras pessoas e coisas exteriores ao indivíduo, que se torna consciente. Ela é, ao mesmo tempo, consciência da natureza, que inicialmente se apresenta aos homens com um poder totalmente estranho, onipotente e inabalável, com o qual os homens se relacionam de um modo puramente animal e diante do qual se deixam impressionar como o gado. É desse modo uma consciência puramente animal da natureza, religião natural. E, por outro lado, a consciência da necessidade de firmar relações com os indivíduos, que o cercam, constitui o começo da consciência de que o homem
definitivamente vive numa sociedade. Esse começo é algo tão animal quanto a própria vida social, nessa fase. É uma mera consciência gregária. E o homem se diferencia do carneiro aqui somente pelo fato de que o homem, sua consciência toma o lugar do instinto, ou de um instinto, é um instinto consciente. Então, é a partir do momento em que eu tomo consciência e estabeleço as relações que a cultura emerge, e não o contrário. E não o contrário. Não é da ideia que surgimos. Não é o penso, logo existo. São as condições objetivas em que eu preciso lidar com uma natureza. Vocês não herdaram a natureza. Se vocês quiserem ver natureza, vocês precisam sair de Fortaleza. Vocês vivem em um mundo transformado. Transformado pelo quê? Pelo trabalho, pela nossa ação consciente, né? Só que eu só posso ter consciência da engenharia quando eu adquiri uma série de conhecimentos que possibilitaram a construção de estruturas. Não tem engenharia quando não existiam tecnologias para que a engenharia existisse. Eu não tenho vacina em estado de natureza. É preciso o quê? Trabalho consciente, né? E na medida em que eu transformo a natureza, eu transformo a própria consciência que eu tenho dela. Então, hoje, você pode criar, hoje tem um ramo de trabalho só para criar aplicativo para isso daqui, aplicativo e jogo. Mas este segmento de trabalho só pôde existir quando esta tecnologia foi criada. Então, somente quando eu tenho a generalização de aparelhos celulares capazes de ter aplicativos, é que eu tenho um mundo mediado por aplicativos. Há 20 anos, há 15, sei lá, isto não era possível. Minha geração usava um equipamento altamente problemático, chamava-se telefone. A geração de vocês já não conhece isso, né? Mas nós tínhamos um telefone em casa, um equipamento, né? Onde a gente girava as teclas, ligava para os lugares e falava como um ser humano. Que anotava o nosso pedido, aí anotava errado e o pedido vinha errado. Depois de horas, né? E eu podia reclamar para quem? Só para outro ser humano. Né? Hoje não, hoje lá. Tá ali, ó, o aplicativo, tem tempo, eu monitoro o cara, tem a hora que ele vai chegar, com que ele vai chegar, já entro em contato, já, né? Mas isso só foi possível porque um dia existiu o telefone. Aí alguém pegou a tecnologia do telefone e transformou nisso aqui. E isso aqui possibilitou o advento do aplicativo. Então, são os meios materiais que criam a consciência. E não o contrário. Aí é um problema, né? Porque quando você começa a entender isso, aí você fala assim, vixe, mas, professor, isso aí dá certo. Não diga isso não, que isso não dá certo não. Meu pastor vai dizer que eu estou pecando. Aí você disse, pastor, mas não, pastor, Marx é coerente, dá para casar com a Bíblia? Dá totalmente. Porque Deus criou o mundo, aí nos criou, aí nós vamos... Entendeu?
Teve que existir a maçã para ter o pecado. Então, teve a realidade material. Olha ali, até na Bíblia tá isso. Não aconteceu o pecado antes da maçã. O que era a maçã? Não era uma realidade material proibida? Não tinha uma ordem. Mas estava lá. Era um negócio muito... Certo? Então, a realidade material estava dada. Então, não teve jeito. O mundo já estava feito. É mundo material. É um mundo material. Ele estava dado e, a partir daí, surge a consciência. Ela é resultado da nossa ação nesse mundo. Certo? Esses três momentos, a saber, a força de produção, o estado social e a consciência, podem e devem entrar em contradição entre si. Eu posso ter uma realidade material e uma consciência, que é isso que o Marx chama atenção. Olha, nós poderíamos produzir em uma escala que todas as pessoas fossem felizes. Certo? Já resolvemos, temos tecnologia para isso, temos tudo para isso. E por que isso não acontece? Aí entra uma série de problemas relacionados ao estado social, à consciência, a ideia que nós temos de que a propriedade privada é o caminho melhor, né, para a vida em sociedade. Então, existe uma série de contradições entre aquilo que nós podemos pela força de produção e aquilo que é o estado social e a consciência dessa própria sociedade. Porque com a divisão do trabalho está dada a possibilidade e até a realidade de que as atividades espiritual e material, de que a fruição e o trabalho, a produção e o consumo caibam a indivíduos diferentes. E a possibilidade de que esses momentos não entrem em contradição reside somente em que a divisão do trabalho seja novamente suprassumida. É evidente, além disso, que espectros, nexos, ser superior, conceito, escrúpulo, são a mera expressão espiritual idealista, a representação aparente do indivíduo isolado, a representação de cadeias e limites muito empíricos, dentro dos quais se movem o modo de produção da vida e a forma de intercâmbio a ele ligado. Então, Marx está chamando a nossa atenção de que a própria cultura entra em contradição com a maneira como nós produzimos a vida material. A desigualdade social, hoje, é uma decisão política. Ela é uma decisão política. Já existem forças produtivas, já existem meios, né, de produzir alimento e condições de segurança para toda a sociedade. Não na escala de consumo que alguns povos, né, desejam. Se o mundo inteiro consumir hoje como um estadunidense, nós teríamos um colapso do mundo. Mas nós poderíamos ter um patamar de consumo, colaboração e solidariedade que gerasse felicidade tanto no nosso país quanto em qualquer parte do mundo. Isto não acontece por uma série de contradições. E é isso que o Marx chama a atenção. Certo? Existem problemas aí, políticos, que envolvem as relações sociais, as relações de dominação, e isto tem consequências, né? Mas o que é que o Marx vê? Essas contradições o tempo inteiro movimentando a história, gerando conflitos, gerando lutas sociais. Entre quem? Dominantes e dominados. Certo? Não obstante, essas lutas, obviamente, elas não se dão, né, no mesmo patamar. Isto porque, né, vou pular essa parte aqui. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material
dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes aprendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias de sua dominação. Então, o que sustenta a sociedade é a expressão dessa dominação. Por que é que nós sonhamos com a propriedade privada? Por que é que nós sonhamos com a realização profissional? Por que é que nós sonhamos em ter capital, abrir um negócio, sermos bem-sucedidos? Porque essas são as ideias dominantes de quem detém capital, de quem detém as forças produtivas. Então, a força de produção da nossa sociedade é o capital. A concentração de capital é, portanto, não apenas o elemento objetivo da dominação material, como isto se expressa nas relações e na vida espiritual desta sociedade. Ou seja, na cultura desta sociedade. Por isso você tem que ser o melhor. Por isso que você não pode sofrer, porque sofrer baixa a sua produtividade. Então, se você está sofrendo, você precisa fazer terapia para parar de sofrer e poder trabalhar. E se a terapia não está lhe ajudando, você precisa tomar um remédio para poder produzir. Porque você só é gente de verdade, você só é cidadão se você produz. Se você, de fato, está integrado à lógica dominante, que é, na nossa sociedade, em uma sociedade capitalista, a razão estabelecida por aqueles que detêm o controle dos meios materiais de produção da vida material. Então, você vai ser convencida e convencido a trabalhar não para sobreviver, mas para capital, para reproduzir o capital numa escala que possibilite a reprodução da sociedade como nós conhecemos, fundamentada nos valores daqueles que controlam os meios de produção. Marx está dizendo que isso é bom ou ruim, em vários momentos ele vai dizer, né, que essas contradições. Travou para você? Edu, trava para tudo. A Claronet não está possibilitando que a gente tenha essa aula. Né? Ela está, vocês estão vendo, né? Não é para dar essa aula. Então, ela está aqui já nos monitorando, né? Aqui, os Estados Unidos, isso aqui já está no FBI, já foi, né? Aqui a câmera do Google já está, então ele já vai travando, justamente para não falar de comunismo, né? Mas o comunismo seria, né? Justamente esse momento em que a classe trabalhadora revoluciona as maneiras como nós produzimos a vida material e cria uma outra condição, né, de redistribuição da riqueza e, portanto, um outro tipo de relação social já não fundamentada, já não pautada pela propriedade privada e pelo acúmulo de riqueza, né, na forma de capital. Essa parte, nós não temos, né, como prever o que vai acontecer a esta sociedade. O Marx, ele
teve essa militância, ele teve um envolvimento com o Partido Comunista, e, de fato, ele entendeu que as condições objetivas para um outro tipo de sociedade estavam dadas, como aconteceu em todos os tempos históricos. Então, é no feudalismo que surgem as condições sociais para o capitalismo, assim como é no capitalismo que surgem as condições sociais para o comunismo. Certo? A grande diferença nessa análise é que o capitalismo ele aconteceu e o Marx teve tempo de o analisar, inclusive, né, na sua obra máxima, que é o Capital. Então, o Capital é uma análise, né, com uma das mais completas análises do modo de produção capitalista. Né? Marx não teve tempo de ver, né, por exemplo, as revoluções que aconteceram no mundo, em contextos sociais diferentes do que ele analisou, porque o capitalismo que o Marx analisa é o capitalismo europeu. São as transformações, né, nesses países onde ele viveu, né, sobretudo Alemanha, Inglaterra e França, né, e ele teve a possibilidade de ver esse movimento, essa expansão do capitalismo, essa sua consolidação. No século XX, nós tivemos a Revolução Russa, né, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, né, movimentos que criaram, né, uma outra sociedade, sociedades socialistas, que não completaram seu movimento de transformação social, e são muito diferentes daquilo que o Marx entendeu que aconteceria. Né? Você tem hoje na China um capitalismo de Estado, com características, né, de organização comunista, mas com um processo de acumulação e de distribuição de riquezas por meio do desenvolvimento, né, de um capitalismo de Estado. Teve-se na União Soviética um colapso, né, do modelo soviético, né, embora hoje ainda tenha várias repúblicas que tenham uma inspiração socialista. E em Cuba nós temos uma situação ali de muito isolamento, né, em relação ao que acontece, né, ali no hemisfério norte, com várias peculiaridades também. Mas o Marx entendia que o capitalismo ele produziu, como nenhum outro modo de produção, possibilidades reais para uma emancipação da humanidade em relação às suas necessidades materiais. E, consequentemente, isso possibilitaria um processo de redistribuição e, consequentemente, uma transformação das relações sociais que só se tornam possíveis, um processo de transformação que só se torna possível com o desenvolvimento do próprio capitalismo, das próprias forças produtivas colocadas em curso pelo capital. Então, essa compreensão do Marx desse movimento histórico se tornou super importante para a sociologia, para o entendimento de relações de produção, mas de uma série de outras relações que, obviamente, são consequência, né, dessa relação que o Marx analisa muito bem, que é a relação de produção da vida material. Né? Independentemente das formas culturais que emergiram com o capitalismo, os problemas da vida material, eles continuam sendo problemas reais, objetivos, do qual nós não podemos nos furtar. Né? A economia, a maneira como a economia se move e como ela afeta as nossas vidas e como nós nos relacionamos às estruturas econômicas são elementos super importantes. É impossível você entender a própria sexualidade, as relações de gênero, entender as relações raciais, inclusive, sem compreender essas dimensões da vida material, né? Como elas afetam, né?
como elas se reproduzem, né? Inclusive na forma da desigualdade de gênero, na forma do machismo, na forma como o racismo ele persiste como um projeto excludente, né, de pessoas negras das economias de mercado, das posições dominantes, né, no interior dessa economia de mercado, como isso se reflete em posições heteronormativas, como isso se reflete na própria produção da violência, né? Por que é que hoje nós voltamos a ter uma discussão, né, sobre violência policial, né? Mais de uma criança morta em uma ação policial, obviamente baleada, né, numa ação policial, e isso acontece de uma maneira recorrente, mas não acontece em todo lugar. Não acontece aonde, né, estão concentrados, aonde vivem as pessoas que ocupam uma posição dominante. Isso sempre acontece nos territórios na qual reside a população subalterna. É ali aonde, né, as forças policiais operam de uma determinada maneira que causa vitimização. Elas não operam da mesma maneira nos territórios, né, aonde você tem os estratos de classe média e alta da sociedade, né, Professor? econômico. Oi, O Ana. senhor viu aquele vídeo da moça xingando os policiais, enfim, desacatando de todas as maneiras os policiais e nada aconteceu. Mas é uma expressão, Ana, desta sociedade, de uma sociedade que entende que quem controla os meios os meios de produção está livre para, inclusive, praticar crimes. Agir para além das leis. Então, nós temos, gente, nas classes médias e nos segmentos, ali, se você entrar naquela festa, você vai ver várias pessoas consumindo cocaína. É muito comum. Quem não sabe? Assim, é uma novidade? Estou dizendo. Você vai ter pessoas ali consumindo cocaína. Você vai ter ali pessoas envolvidas com crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tudo. Mas são pessoas que controlam capital, que detêm uma posição dominante na sociedade e que entendem que as suas ideias são as ideias dominantes. E que, portanto, a polícia não é para eles. A polícia, ela no interior dessa sociedade, tem uma função política, que é o controle dos subalternos. Que é o controle daqueles que se recusam, né, a sofrer o controle, né, a respeitar os dispositivos de controle dominantes. Então, para esses, a polícia tem que funcionar de uma determinada forma. Então, esses têm que estar em casa. Esses têm que estar controlados. Esses não podem se drogar. Certo? Porque eles precisam o quê? Eles precisam reproduzir, estar em condições de reproduzir, né, o capital por meio do trabalho. Mas aqueles que estão lá, eles não entendem, não se entendem como se estivessem em uma posição subalterna. Mas e os valores republicanos e democráticos? Os valores republicanos e democráticos, a gente vai estudar na próxima aula. Leiam o 18 de Brumário. Vocês vão ver que eles são criados pela burguesia e se tornam um problema para a própria burguesia. E essa classe dominante cria uma série de dispositivos, inclusive para se livrar deles quando precisa. Por isso, o golpe de Estado. Pode dizer, Ana. Outro exemplo, né, de como a elite se acha acima das leis, das regras, enfim, foi o que aconteceu com o Safadão, né, que ele trocou o local de vacinação dele e a mulher dele se vacinou e nem estava agendada, não estava na faixa etária dela se vacinar, né. Mas, como ele podia, né, como era uma pessoa que ocupa, né, uma posição também de poder, não é só um cantor, né, é um empresário, é alguém que tem capital, portanto, tem poder,
ele também vai tentar usar isso, né, como um meio de garantir ali aquilo que não é tão igualitário, né? Porque o SUS é um pouco isso, né? Um pouco um projeto que visa a socialização, uma socialização integral da saúde, né? A saúde como um bem humano e que um direito de todos. E por isso que o SUS revolta, né? Porque para o capital, tudo deve ser transformado em mercadoria. E como mercadoria, a apropriação desse bem, ela deve ser desigual. Ela deve ser desigual. Os ricos, tanto é que os ricos do Brasil, eles foram para, né, para Miami para se vacinar. Né? Só uma pessoa muito ingênua ainda acredita que pessoas como o presidente da República tá mais do que vacinado, deve ter recebido já umas 3, 4 doses para fazer o que faz. Né? Então, Ana, tem muito isso, justamente isso. Esses processos de dominação, eles são processos simbólicos, que efetivamente são a expressão dessa dominação material. E a gente vê isso no dia a dia da sociedade. A gente vê isso nas múltiplas relações sociais que acontecem e que constituem a sociedade em que a gente vive. Alguma questão, gente? Vocês gostariam de colocar aqui alguma dúvida, alguma outra questão? Vamos lá, estamos terminando. Os pressupostos que partimos, né, o Marx, não são pressupostos arbitrários, dogmas, mas pressupostos reais, de que só se pode abstrair na imaginação. São os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas, como as produzidas por sua própria ação. Esses pressupostos são, portanto, constatáveis por via puramente empírica. Então, o que o Marx faz, assim, ele trabalha com uma evidência, quer dizer, empírica, que você pode encontrar e visualizar facilmente nas relações que constituem o mundo social. Tá? O fato é, portanto, o seguinte: os indivíduos determinados, que são ativos na produção de determinada maneira, contraem entre si estas relações e políticas determinadas. A observação empírica tem de provar, em cada caso particular, empiricamente, e sem nenhum tipo de mistificação ou especulação, a conexão entre estrutura social e política e a produção. A estrutura social e o Estado provém constantemente do processo de vida dos indivíduos determinados, mas desses indivíduos não como podem aparecer na imaginação própria ou alheia, mas sim tal como realmente são, quer dizer, tal como atuam, como produzem materialmente, portanto, tal como desenvolvem suas atividades sob determinados limites, pressupostos e condições materiais, independentes de seu arbítrio. Essa é a base do materialismo histórico dialético. Você está pensando a cultura? Beleza. Mas como essa cultura se conecta à produção? Como essa cultura se conecta à maneira como nós produzimos nossa vida material? Esse é o problema central do materialismo histórico dialético. E será o problema central da pesquisa que vocês irão desenvolver se abraçarem, né, esta nobre causa do conhecimento. Fazendo ou não dancinhas nas redes sociais. Gente, vai ser tão bom o dia que a gente se conhecer, né? Isso é engraçado. Meu Deus, quando vocês me verem, viu? Eu não conhecer vocês, às vezes vocês dizem assim, não só falando. Né? Eu vou ter pouca chance, né? Porque são poucos que aparecem, né? Lara, Eduardo, Josicleito, mas os demais, eu digo, fala, meu Deus. Né? Paulo, Ana, vocês eram um A, um P para mim. Alguma dúvida, gente? Questões?
Vai ser legal. Vou encerrar então aqui a gravação.